Olá, meu nome é Vicente de Paula Taide Júnior, eu sou professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná e gostaria de agradecer à professora Rita Garcia e a toda a equipe do projeto de enfrentamento da violência doméstica e dos maus tratos contra animais em tempos de pandemia da Covid-19. A minha singela participação neste projeto dirá respeito ao direito animal, às novas perspectivas jurídicas que relacionam animais humanos e não humanos sob uma perspectiva da dignidade animal, portanto, independente da função ecológica ou ambiental dos animais. E eu vou procurar fazer uma abordagem, num primeiro momento, geral e sistemática sobre esse novo campo do direito, que é o direito animal, e, em seguida, focar a atenção em alguns tópicos específicos aí do crime de maus tratos previstos na legislação ambiental brasileira de 1998. Então, me parece que é interessante que todos tenham uma visão panorâmica a respeito do tratamento jurídico aos maus tratos contra animais, para inserir essa temática no âmbito do enfrentamento da violência doméstica, da violência familiar, da violência contra a mulher, né, e a sua conexão, né, o elo, o link com a violência contra animais, dentro de um contexto único. Em primeiro lugar, portanto, o direito animal é uma nova disciplina jurídica, ela está há muito pouco tempo, é uma das disciplinas do direito mais recentes. Ela só foi possível de ser organizada no Brasil a partir da Constituição Federal de 1988. Não que antes da Constituição de 88 não houvesse no Brasil preocupações com a proteção, com a tutela jurídica dos animais. Evidentemente que já havia, até mesmo antes da Constituição. Mas o que predominava, né, e ainda durante um bom tempo predominou, foi a perspectiva ecológica, né? A perspectiva do chamado direito ambiental, que é mais antigo que o direito animal, em que o animal é importante pelo seu valor instrumental, pelo seu valor enquanto membro de uma espécie, enquanto membro da biodiversidade. E eu digo valor instrumental porque o animal aí ele é inserido no coletivo, na fauna, como elemento indispensável para garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado e, consequentemente, a sadia qualidade de vida para, especialmente, os seres humanos. Essa perspectiva que muitos chamam de perspectiva antropocêntrica do direito ambiental, ou seja, a flora, a fauna, os recursos naturais como instrumentos a serviço da proteção do próprio ser humano, da sua sadia qualidade de vida, não apenas para as presentes gerações, mas também para as gerações futuras. A novidade com a Constituição de 1988 é que o animal passou a ser protegido e visualizado pelo direito também por uma outra perspectiva, a da sua dignidade própria. O direito animal, ele cuida ou trata dos animais não pelo seu valor instrumental, como elementos do meio ambiente ou elementos da natureza que tenham, portanto, uma relevância pela sua função ecológica. Para o direito animal, o animal é importante por si só, porque o direito animal reconhece
que os animais possuem também um valor intrínseco por si só, por si mesmos, considerados em si mesmos. E isso tem uma decorrência, em primeiro plano, do grande fundamento do direito animal contemporâneo, que é o reconhecimento da consciência dos animais. Vejam, não é um reconhecimento que o direito faz a partir de elementos empíricos, científicos. Não foi o direito que descobriu que os animais também possuem consciência. E dentro dela, um termo que está bastante em voga, a senciência animal, ou seja, a capacidade dos animais de sofrer, de sentir, de experimentar prazer e dor. Tá? A consciência animal, ela é muito mais ampla, evidentemente, né, de que os animais, como os seres humanos, possuem estratos de consciência, né, em função do seu aparato anatômico, fisiológico, neurológico. Os avanços científicos nesse campo acabaram, bastante recentemente, sendo consolidados naquela que ficou conhecida como Declaração de Cambridge, de 2012, em que cientistas de vários campos do conhecimento, especialmente da neurologia, afirmaram que realmente os animais, nós, os seres humanos, não somos os únicos a possuirmos todo o aparato neurológico, anatômico e fisiológico para termos comportamentos intencionais, afetividade e outros estratos de consciência, a senciência, a capacidade de sentir, né? A Declaração de Cambridge, ela impactou bastante esse reconhecimento mundial, aquilo que a ciência já tinha efetivamente constatado, né? E isto não pode nos deixar indiferentes a esta constatação empírica deste fato que os animais também possuem consciência. E se assim não se pode negar que os animais possuem um valor próprio por si mesmos, né? O valor intrínseco. E o detalhe que é bastante importante nesse ponto do direito animal é que no Brasil, e especificamente aqui, a Constituição Federal Brasileira reconhece que os animais são seres sencientes. Isto, a Constituição de 1988 o fez no seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, com a proibição das práticas cruéis contra animais. A nossa Constituição Federal de 1988 é a única Constituição no mundo a proibir expressamente as práticas cruéis contra animais. E aí eu disse a vocês que a nossa Constituição reconhece a senciência dos animais, exatamente a partir do momento em que ela proíbe a crueldade contra eles. Porque não haveria sentido algum em proibir a crueldade contra seres que não tivessem a capacidade de sentir dor, sofrer ou serem impactados pela crueldade humana. Então, sim, esse é um ponto absolutamente importante. A Constituição Federal Brasileira reconhece, ainda que implicitamente, que os animais são seres sencientes, capazes de sofrer, e a Constituição Federal reconhece mais que eles possuem um valor intrínseco, a Constituição se preocupa com o sofrimento animal no Brasil não é uma temática irrelevante para o direito, porque o nosso direito constitucional se preocupa com o sofrimento animal, e isso é revelado pela regra da proibição expressa da crueldade contra animais. Então, pelo nosso texto constitucional, a senciência é implicitamente reconhecida e os animais são
por assim dizer, valorados pelo que são. Isso é bem importante, porque a partir do momento que a nossa Constituição Federal, que é a nossa decisão política fundamental, não há lei acima da Constituição e todas as leis precisam obedecer à Constituição. E a Constituição, ou seja, a nossa comunidade política fez uma decisão fundamental. Os animais são importantes por si só, o sofrimento animal é algo que nos importa, não é algo que é indiferente no Brasil. E nós fizemos uma opção bem clara. Proibimos a crueldade contra animais, valoramos a ciência animal de forma positiva para dizer que este é um tema relevante. E quando nós atribuímos uma valoração intrínseca a um determinado ser, nós conferimos a ele um estatuto de dignidade própria. No Brasil, os animais possuem dignidade própria a partir da interpretação que deve ser dada à Constituição Federal Brasileira de 88. E tem um detalhe aí bem importante. Vocês sabem que na estrutura judiciária brasileira, o Supremo Tribunal Federal, definido isto pela Constituição, o Supremo é considerado o guardião da Constituição. A instituição judiciária, quem compete, dar a última palavra em matéria de interpretação das normas constitucionais. E o Supremo, bem recentemente, em 2016, teve a oportunidade, né, de interpretar o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7 da Constituição, ao considerar a vaquejada, a famosa ação direta de inconstitucionalidade número 4983 de 2016, em que o Supremo avaliou a constitucionalidade da prática da vaquejada. E a partir, é bem importante que se diga, de laudos e pareceres médico-veterinários, laudos técnicos, portanto, o Supremo afirmou que a vaquejada é uma atividade intrinsecamente cruel e, por conseguinte, é uma atividade que discrepa da regra da proibição da crueldade. Isso é bem importante. Tá? Mas mais importante nesse julgamento foi que o Supremo, a partir do voto dos seus ministros, de alguns dos seus ministros, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou, né, reconheceu que os animais são seres sencientes, que o sofrimento animal é importante por si só, reconheceu que a regra da proibição da crueldade não visa proteger o meio ambiente, ela não tem uma função de preservação da ecologia, mas ela é pensada em função do animal, é uma norma autônoma em relação à proteção do meio ambiente, porque ali o animal é considerado em si mesmo, independentemente da sua função ecológica. A ministra Rosa Weber, por sua vez, ela reconheceu que os animais possuem dignidade própria. Interpretando a Constituição, a ministra Rosa Weber e, portanto, o Supremo Tribunal Federal manifestou que os animais possuem dignidade. Alguns ministros, a própria ministra Rosa Weber, o ministro Ricardo Lewandowski, inclusive enxergam no artigo 225 da Constituição, interpretam esse artigo com um caráter biocêntrico, não mais antropocêntrico, reconhecem a insuficiência da interpretação antropocêntrica do artigo 225 da Constituição. Vejam que extraordinário momento é esse em que nós vivemos, em que nós temos uma Constituição que reconhece a ciência dos animais, reconhece que os animais possuem valor intrínseco e que possuem dignidade própria, e isso com respaldo da nossa Suprema Corte.
né? O Supremo Tribunal Federal reconhece a dignidade animal. E qual é a consequência prática de nós termos o reconhecimento de que os animais têm dignidade própria? A primeira consequência prática está na elaboração que o direito animal vem realizando nos últimos tempos, do chamado princípio da dignidade animal. O princípio jurídico da dignidade animal, ele é uma norma jurídica. Entendam, quando vocês leem a Constituição, que é um texto normativo, é o nosso texto normativo fundamental, da interpretação que fazem do texto constitucional, ou você chega a uma regra jurídica, ou você chega a um princípio jurídico. Quero dizer com isso que do texto dos dispositivos constitucionais, ou mesmo dispositivos legais, o intérprete desses textos pode chegar à conclusão que está diante de uma regra ou de um princípio. E qual é a diferença entre regras e princípios? Basicamente, as regras são aquelas normas jurídicas que já de antemão descrevem um comportamento humano. Na verdade, descrevem o comportamento humano esperado pela norma. Ou seja, o comportamento que é permitido, o comportamento que é obrigatório, o comportamento que é proibido. Então, notem, quando vocês leem o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7 da Constituição, na sua parte final, vocês de antemão já conseguem identificar ali uma regra. A regra da proibição da crueldade. E como nós sabemos que é uma regra? Porque ela já descreve um comportamento humano proibido, que se quer proibir e que não se quer que seja realizado dentro do Brasil. Qual é esse comportamento humano proibido pela regra? Né? As práticas que impliquem em crueldade contra animais. No entanto, isso é também importante dizer, de um mesmo texto, de um mesmo dispositivo da Constituição ou da lei, além de uma regra, é possível extrair um princípio. Como é que é possível? Quando você percebe que aquele texto quer dizer mais ainda, além de uma simples regra, que estabelece desde logo um comportamento. Quando do texto você consegue extrair o valor, os valores subentendidos naquele, qual é o valor protegido por aquele texto constitucional, legal, e quando você consegue perceber qual é a finalidade daquele texto, você alcança um princípio. O princípio, na verdade, é a concretização de um valor, de uma finalidade, de algo que se quer promover no país. E como eu sustentei com vocês até o momento, neste dispositivo constitucional que proíbe a crueldade contra animais, nós conseguimos interpretar que dentro dele, implicitamente, está a senciência, o valor intrínseco dos animais e, o mais importante, a dignidade animal, porque os animais são importantes por si só nesta regra constitucional. A Constituição reconhece a dignidade animal e quer promover a dignidade animal. E sempre que um texto constitucional quer promover um determinado fim, um determinado objetivo, ele realiza um princípio, ele estabelece um princípio. Não precisa estar escrito textualmente na Constituição princípio da dignidade animal. Basta que o intérprete consiga visualizar no texto constitucional
um valor, uma finalidade, um estado de coisas a ser promovido pelo Estado e pela sociedade. E sim, deste texto constitucional, do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, além da regra da proibição da crueldade, que desde logo estabelece um comportamento proibido, nós também conseguimos extrair o princípio da dignidade animal. E qual é o objetivo? O que este princípio quer promover no Brasil? Isso é muito importante. Quem tem dignidade? Lembro a todos, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro já teve a oportunidade de dizer sim, que os animais têm dignidade própria. Quando um ser é valorado nesses aspectos para dizer que ele tem um valor intrínseco e, portanto, uma dignidade própria, este ser não pode ser equiparado ou tratado como se fosse uma coisa. O que o princípio da dignidade animal quer promover no Brasil é que os animais não sejam mais tratados como coisas, como bens, como recursos naturais. Ainda que eles tenham um valor instrumental reconhecido pela Constituição, porque eles são importantes pela sua função ecológica, a mesma Constituição reconhece que eles também têm um valor intrínseco, uma dignidade própria que não nos permite mais tratá-los como se fossem coisas. E quem não é coisa é o quê? É sujeito. O princípio da dignidade animal, ele quer promover uma ressignificação jurídica dos animais para que eles deixem de ser tratados ou qualificados como coisas e passem a ser tratados e qualificados como sujeitos. Reconhecida a sua subjetividade. E todo sujeito tem que ser protegido por um catálogo mínimo de direitos fundamentais. Essa é a grande consequência prática. Se os animais têm dignidade, se o princípio da dignidade animal quer promover a subjetividade animal para que eles sejam considerados sujeitos de direitos, é preciso reconhecer também que os animais devem ser protegidos por um catálogo mínimo de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, historicamente, foram pensados para serem direitos mais bem protegidos, protegidos contra mudanças, contra alterações, contra governos de ocasião, contra regimes políticos de viés totalitário ou de características totalitárias, exatamente porque essa categoria de direitos, chamados direitos fundamentais, eles foram criados para a proteção da dignidade da pessoa humana. Ora, se nós reconhecemos no Brasil que os animais possuem dignidade própria, não podemos desguarnecê-los de direitos fundamentais. Esses direitos fundamentais, que são os direitos fundamentais animais, que a doutrina vem chamando de direitos fundamentais de quarta dimensão. Por que direitos fundamentais de quarta dimensão? Porque, evidentemente, a teoria dos direitos fundamentais já catalogou, do ponto de vista histórico, 3 dimensões de direitos fundamentais. Todos direitos ligados ao ser humano. Os direitos fundamentais de primeira dimensão são os direitos individuais, humanos, como o direito à vida, integridade física, liberdade de expressão, os direitos políticos. A segunda dimensão são os direitos humanos sociais, como o direito ao trabalho, a previdência, a segurança. E a terceira dimensão são os chamados direitos
transindividuais, direitos coletivos, como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao patrimônio histórico, artístico, cultural, etc. Mas essas três dimensões que foram de direitos fundamentais, que foram surgindo de acordo com a mudança da sociedade, com o passar da história, hoje eles são impactados pelos direitos fundamentais animais. As demais dimensões de direitos fundamentais foram pensadas exclusivamente no ser humano. Por isso que se justifica a criação de uma nova dimensão, o reconhecimento de uma nova dimensão dos direitos fundamentais para a construção dos direitos fundamentais típicos para proteger a dignidade animal. Evidentemente que esses direitos fundamentais de quarta dimensão não são os mesmos direitos fundamentais estabelecidos para os humanos no decorrer da história. E cumpre a nós ainda fazer a elaboração desta lista de direitos fundamentais animais, direitos de quarta dimensão, que correspondam às necessidades dos animais, de acordo com a sua espécie e especialmente de acordo com a sua vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade não é pelas suas condições naturais, mas sim a vulnerabilidade decorrente das suas relações com os seres humanos. O que quero dizer? Que a elaboração de direitos fundamentais animais, dos direitos fundamentais de quarta dimensão, ela deverá levar em conta necessariamente o grau de dependência e de vulnerabilidade dos animais em relação aos seres humanos. Quanto maior a proximidade, quanto maior a dependência e, consequentemente, quanto maior a vulnerabilidade animal em função da sua relação com os seres humanos, maior e mais reforçado deve ser o catálogo de direitos fundamentais animais para esse, levando em consideração essas características. Por isso, meus caros, vejam, se nós pensarmos, num primeiro momento, nos animais silvestres, entendidos como animais que se encontram no seu habitat, isolados, sem contato direto e permanente com os seres humanos, certamente vocês deverão convir que o que esses animais precisam em termos de direito é basicamente o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O mesmo direito fundamental de terceira dimensão que os seres humanos têm. Porque esses animais, enquanto incluídos na natureza, no seu habitat, o que eles precisam é a garantia que poderão exercer o seu comportamento natural independentemente da interferência humana. O que a interferência humana não implique em comprometimento dos processos ecológicos fundamentais e das condições de vida e de saúde desses animais silvestres. Quero dizer, o animal silvestre, enquanto incluído no seu habitat, ele não precisa da previsão, ou não precisa a ele, a garantia do direito ao atendimento médico veterinário, à alimentação, à saúde, ao abrigo, porque tudo isso é provido pela própria natureza. Nós temos que garantir que o meio ambiente esteja adequado para a manutenção das condições de vida desses animais. Agora, claro, quando o animal silvestre, ele por alguma maneira, recolhido a cativeiro, quando ele é atropelado numa estrada, enfim,
quando ele é caçado, quando o ser humano ele interfere no meio ambiente aonde está o animal, evidentemente que esses animais silvestres passam a ter uma série de direitos fundamentais gerados exatamente pela intervenção do ser humano. Quanto mais houver proximidade, dependência e vulnerabilidade, maior deverá ser o catálogo de direitos fundamentais dos animais. Então, pensem agora nos animais chamados de animais domésticos, animais de estimação, em que a proximidade com o ser humano, a dependência com o ser humano e, consequentemente, a sua vulnerabilidade está em grau máximo. Em grau máximo. Então, quanto maior a proximidade, maior a dependência, maior a vulnerabilidade, maior e mais reforçado deve ser o catálogo de direitos fundamentais dos animais. Eu gostaria de, por exemplo, trazer a vocês a notícia que o Estado da Paraíba, em 2018, estabeleceu uma lei estadual, a primeira lei no Brasil e no mundo, a catalogar direitos fundamentais para animais. O artigo 5º do Código de Direito e Bem-Estar Animal do Estado da Paraíba estabelece que todo animal tem direito a ser tratado com dignidade, ter preservado a sua sanidade física e psíquica, reconhecimento, né, das dimensões psicológicas do animal, que todo animal tem direito a tratamento médico veterinário, a um abrigo adequado para suas necessidades, para protegê-lo das intempéries, a uma alimentação adequada, a repouso reparador. Se ele é um animal utilizado no trabalho, ele tem que ter jornada de trabalho, uma série de limitações que são estabelecidos por este código como direitos subjetivos de cada animal do estado da Paraíba. Então, sim, além da nossa Constituição Federal, existem lá já leis estaduais, como o Código da Paraíba, que estabelecem os animais como sujeitos de direitos e a catalogar determinados direitos fundamentais. Mais recentemente, também, em 2020, neste ano de 2020, o Estado do Rio Grande do Sul editou o seu Código Ambiental e no artigo 216 do Código Ambiental do Rio Grande do Sul se estabeleceu um regime jurídico diferenciado para animais domésticos de estimação, estabelecendo que esses animais são sujeitos de direitos, que não podem ser tratados como coisas e têm o direito de levar à justiça, de receberem tutela jurisdicional perante os tribunais para a preservação dos seus direitos fundamentais. Tá? Então, percebam que é nesse desenvolvimento do direito animal, desse campo do direito, em que o animal é considerado como indivíduo, como ser senciente, consciente, dotado de valor intrínseco, de dignidade própria e, portanto, titular de direitos fundamentais, é nessa perspectiva, especialmente criado no Brasil, que vocês devem, e certamente já devem ter tido notícia, de que os animais, especialmente os animais de estimação, eles deixaram de ser considerados como bens ou patrimônio familiar. Os animais, exatamente porque se reconhece que são seres sencientes e que possuem dignidade própria, eles passaram a ser encarados como membros das famílias em que são inseridos. Independentemente de como é que o animal entra na família, seja porque foi objeto de compra e venda, porque ele foi resgatado, porque ele foi
adotado, não importa. O importa é que hoje a própria justiça brasileira, nas varas de família, tem encarado o animal não mais como uma simples propriedade que pode ser simplesmente partilhada pelo casal, usada simplesmente. A dignidade animal, o princípio da dignidade animal, vejam bem, o princípio da dignidade animal, que é o princípio que não permite que nós continuemos tratando os animais como coisa e que devem ser tratados como sujeitos. É este princípio que hoje sustenta as chamadas famílias multiespécie. Famílias formadas não mais por uma única espécie, que é o Homo sapiens, o ser humano. O cão, o gato, o coelho, o papagaio, né, o peixe, passam a ser considerados membros da família, porque o princípio da dignidade animal exige que eles sejam tratados como sujeitos de direitos e não mais como coisas, como recursos, como patrimônio. E isso tem hoje permitido a aplicação do direito de família para esses animais, não o direito de propriedade. Quando, eventualmente, o casal se separa, né, dissolução do casamento ou dissolução da união estável, os animais de estimação não são mais objeto de partilha, né, como se fossem simplesmente uma propriedade a ser dividida pelo casal. O interesse do animal passa a ser levado em conta. E notem, isso hoje já tem respaldo, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, que é a nossa instância judicial máxima para a interpretação das leis federais. O Supremo é a instância máxima para a interpretação da Constituição e o Superior Tribunal de Justiça é a instância máxima para a interpretação da legislação federal. E o Superior Tribunal de Justiça, bem recentemente, avalizou. Não chegou a dizer que os animais são sujeitos de direitos, não chegou a dizer que os animais são membros de família, mas o que ele disse, muito importante, que o interesse dos animais deve ser levado em conta no momento em que o casal se separa. E por isso, o STJ respaldou uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que aplicou numa separação do casal o direito de visitas, que é o direito à convivência familiar, que é típico das varas de família para definir com quem as crianças, os filhos do casal, vão ficar. Notem como isso é revolucionário. O animal agora, ele entra na equação dos interesses da família pelo que ele é e pelo que ele sente. O animal tem dignidade própria e por isso ele é membro da família multiespécie, né? A justiça nas varas de família, isso é quase que absolutamente normal de ser discutido. O animal, portanto, não é mais o animal de estimação, não é mais partilhado. Ele é colocado sob guarda, né? Alguns chamam de custódia. Guarda de quando a guarda é unilateral, ou seja, a guarda fica para apenas um dos cônjuges ou companheiros, o outro passa a ter direito de visitas. Né? O interesse do animal, ele é levado em conta para definir quem vai ficar com a guarda do animal, ou se seria melhor uma guarda compartilhada, em que ambos os cônjuges ou companheiros dividem a assistência material, emocional, o amparo, as necessidades daquele animal. É recíproco, entendem? É cooperativo, a família multiespécie é cooperativa. Porque não é apenas o interesse humano, emocional, em relação ao animal, mas o próprio interesse do animal em relação ao ser humano é levado em conta para definir se a guarda é unilateral, se a guarda é compartilhada, se haverá direito de visitas e até mesmo se o animal faz jus à pensão alimentícia.
ele tem necessidades, tem direitos fundamental à alimentação, a cuidados médicos veterinários, e por isso, na eventualidade de uma guarda unilateral, em que aquele que ficou com a guarda do animal não está tendo condições econômicas de arcar sozinho com as despesas de alimentação, abrigo e saúde do animal, o outro que não está com a guarda do animal terá que pagar pensão alimentícia para o animal, independentemente da pensão alimentícia ser paga para o cônjuge que ficou com a guarda do animal. Então, percebam, é no âmbito das chamadas famílias multiespécie que os senhores vão ter que analisar toda a problemática atinente à violência doméstica familiar. O animal está integrado nessa realidade. O animal também tem uma dignidade que precisa ser respeitada. E é exatamente por isso. É mais uma decorrência do princípio da dignidade animal que a lei brasileira hoje criminaliza os maus tratos contra animais. O artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, da Lei 9.605 de 1998, tornou crime a prática de abuso, maus tratos, ferimento ou mutilação de animais, não apenas animais silvestres, animais domesticados, animais domésticos. Todos os animais universalmente são protegidos, são as vítimas, podem ser vítimas. Um peixe que está no aquário em casa pode ser vítima de maus tratos. O coelho, periquito, não apenas o cão e gato. Aliás, animais de produção podem ser vítimas do crime de maus tratos. O animal silvestre, todos os animais, sem exclusão, podem ser vítimas do crime do artigo 32. Abusar, maltratar, ferir, mutilar. O parágrafo 1º do artigo 32 também se refere aos animais usados em laboratórios. É utilizar indevidamente animais em laboratório, quando existem técnicas alternativas, substitutivas da utilização do animal, também é uma atividade criminosa. E, se dessas práticas de maus tratos, abuso, mutilação, ferimento, uso em experimentações científicas indevidas, sobrevier a morte do animal, o crime tem pena agravada. Ainda, é muito importante perceber que esse crime do artigo 32 da Lei 9.605 não é um crime ambiental. O bem jurídico penalmente tutelado pela lei não é o meio ambiente, não é o equilíbrio ecológico, é a dignidade do próprio animal. É a dignidade animal que é protegida pelo crime do artigo 32. Por isso eu tenho preferido chamar esse crime não de crime de maus tratos. Até porque os maus tratos constituem apenas uma possibilidade de atividade criminosa. Eu prefiro dizer que é um crime contra a dignidade animal. Ainda que a pena deste crime, ainda hoje, seja muito baixa, a pena máxima é de 1 ano, isso submete a apuração desse crime aos chamados juizados especiais criminais, em que a repressão penal realmente é muito branda, mas sempre é importante lembrar que antes dessa lei de 1998, antes dela, a crueldade contra animais era apenas uma contravenção penal. Agora é crime. E vocês sabem que existem projetos de lei para aumentar essa pena. O projeto de lei 134 é bem conhecido, vem sendo discutido, para aumentar a pena do crime do artigo 32 e evitar as branduras da repressão pelos juizados especiais criminais. Né? De maneira que a problemática do enfrentamento da violência doméstica e familiar
ela deve considerar que, além dos crimes que podem ser praticados contra os humanos no meio doméstico familiar, especialmente contra a mulher e as crianças, também os animais podem ser vítimas do crime do artigo 32 quando são objeto de violência, agressão. De formas variadas que vocês devem imaginar e que esse projeto vem para demonstrar, para habilitá-los, capacitá-los a compreender. E quando se fala de teoria do elo, teoria do link, que é o grande objeto desse projeto, o direito animal, ele faz esse reforço para dizer, para focalizar, olhem, o direito animal já aponta que o animal não é mais uma coisa que pode ser desconsiderada nesse enfrentamento. Hoje, a nossa lei, a nossa Constituição reconhecem que os animais têm dignidade própria e, portanto, são membros da família. E como membros da família, os seus interesses próprios em viver com qualidade, né, e viver com dignidade, ter atendidos os seus direitos fundamentais, as suas necessidades fundamentais, ele se insere dentro dessa problemática. Pensar o enfrentamento da violência doméstica e familiar não é apenas mais pensar na violência contra a mulher, na violência contra a criança e adolescente, é pensar também na violência contra os animais. Os animais passam a ter o direito próprio de serem protegidos contra a violência doméstica e familiar. Existe um tipo penal, existem leis catalogando direitos, leis definindo o que são maus tratos, e é neste contexto fundamental que os senhores devem fazer as suas reflexões sobre estratégias de enfrentamento. Ainda que a teoria do link nos faça perceber que a crueldade contra animais possa ser um sinal da crueldade, possa nos conduzir à constatação da crueldade e da violência contra a mulher e contra as crianças, é muito importante que vocês percebam que os animais têm direito próprio a serem protegidos contra a violência doméstica e a violência familiar. Eu tenho até proposto que os municípios, e o ideal seria também os estados e a União, legislassem pela Constituição de conselhos tutelares animais, para que nós tivéssemos nos municípios também uma figura, um órgão que fosse pensado apenas para fazer o atendimento da violência contra animais e, consequentemente, poder auxiliar na aplicação da teoria do elo, para constatar a violência doméstica, a violência familiar e alimentar a polícia e os demais órgãos que atuam nesta área para ajudá-los a realmente a apontar a violência contra a mulher e a violência contra a criança, né? Esse é um problema que nós encaramos, a falta de estrutura municipal na maioria dos municípios brasileiros para o enfrentamento da violência contra animais. E, consequentemente, levando a sério a teoria do elo, nós acabamos desguarnecendo o próprio enfrentamento à violência doméstica e familiar, exatamente por não termos uma organização, uma rede, uma estrutura, conselhos tutelares animais específicos para enfrentar os maus tratos e a violência contra animais e, consequentemente, permitir que também por este meio façamos um enfrentamento adequado da violência doméstica e familiar. Basicamente, o objeto da minha participação nesse projeto é enfatizar esse dado fundamental. Os animais não passam a ser apenas instrumentos para a indicação da violência familiar e doméstica. Eles têm um direito fundamental próprio de serem protegidos também
contra a violência doméstica e familiar. Eles são membros da família. A família hoje, esta família que passou por tantas transformações, ela é hoje uma família multiespécie. E, portanto, todas as estratégias de enfrentamento da violência doméstica e familiar, adotando a teoria do elo, teoria do link para alguns, deve considerar que, sim, os animais têm o direito próprio fundamental de serem protegidos contra a violência doméstica e familiar. Eu quero crer que, de fato, é possível, inclusive, evocar as disposições do Código de Processo Penal e da Lei Maria da Penha para proteger os animais por si próprios. Determinar afastamento do agressor do seu domicílio, quando, por exemplo, existe a sinalização de que esse agressor, ele tem habitualidade ou que ele pratica maus tratos contra animais, utilizando a Lei Maria da Penha e o Código de Processo Penal. Tá? Porque protegendo-se o animal, ainda que ele tenha o direito fundamental de ser protegido por si próprio, mas protegendo o animal, nós protegemos a família, nós protegemos a mulher, nós protegemos as crianças. É possível evocar, numa perspectiva multiespecífica, a Lei Maria da Penha para fazer uma proteção ampla, né? Uma proteção única de todos os membros da família contra o agressor, contra aquele que é responsável pela violência. Com essas palavras, eu gostaria de agradecer muito a professora Maria Rita Garcia, ao Tailson, muito obrigado pela paciência, pela demora, pelo atraso, às vezes, que a gente tem na confecção de todo esse material. Eu espero que vocês possam ler o material que eu estou encaminhando. São alguns artigos específicos do direito animal, para que vocês possam ampliar essa noção, para ter bem claro o conceito de direito animal, o seu objeto, da onde que nós extraímos a ciência, a dignidade animal, as leis que tratam dos direitos subjetivos animais, os avanços que nós temos tido na jurisprudência, nos tribunais, na principiologia, nos princípios próprios do direito animal, que eu procurei destacar em alguns artigos que eu vou colocar à disposição, artigos que foram publicados, que estão à disposição nas revistas jurídicas especializadas. Ok? Muito obrigado a todos, espero ter, na medida do possível, atendido às vossas expectativas. Eu convido a todos para conhecerem o Programa de Direito Animal da Universidade Federal do Paraná. Acessem o nosso portal animaiscomdireitos.ufpr.br, animaiscomdireitos.ufpr.br. Nesse nosso portal, você vai ter uma infinidade de materiais jurídicos e não jurídicos sobre direito animal, artigos científicos, jurisprudência, todos os julgamentos de direito animal do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais, sugestões de bibliografia, cursos, congressos, perícias médico-veterinárias, tudo você vai encontrar no portal do Programa de Direito Animal da UFPR, que também está no Facebook e no Instagram. Direito Animal UFPR, Direito Animal UFPR, no Instagram e no Facebook, ok? Então, estão todos convidados aí também para partilhar e fazer parte desse nosso programa no âmbito da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela oportunidade e até o nosso próximo encontro. Valeu, gente.